paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto em Jeremias capítulo 3. Capítulo 3 nessa tarde de hoje, que é 8/8 de 2025, sexta-feira, mês de agosto, mês 8/8 de 2025, sexta-feira. Vamos lá. Vamos começar o culto nessa tarde. Capítulo 3. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher, e ela se ausentar dele, e se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? Não se poluiria de todo aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os teus olhos aos altos e vê onde não te prostituíste. Nos caminhos te assentava para eles como o Arabe no deserto, assim manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retirada a chuva e não houve chuva. Tárdia, mas tu tens a testa de uma prostituta, e não queres ter vergonha. Ao menos desde agora não me invocará, dizendo: Pai meu, tu és o guia da minha mocidade. Conservará ele para sempre a sua ira, ou aguardará continuamente? Eis que tens tido e feito coisas más, e nelas permaneces. Israel e Judá são exortados a arrepender-se com a promessa de redenção. Disse mais o Senhor Jeová nos dias do rei Josias: Visto que fez a rebelde Israel, ela foi-se a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse: depois que fiz tudo isso, volta para mim, mas não voltou. E viu isto a sua aleivosa irmã Judá. E vi quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, a despedi e lhe deu seu libelo de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com o pau. E contudo, nem por tudo isso, voltou para mim a sua aleivosa irmã Judá com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor Jeová. E o Senhor Jeová me disse: já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a aleivosa Judá. Vai, pois, e apregou essas palavras para a banda do norte, e dize: volta ao rebelde Israel. Diz o Senhor Jeová: e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor Jeová, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Jeová transgrediste, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda a árvore verde, e não deste ouvido à minha voz, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor Jeová, porque eu vos desposarei, e vos tomarei a um de uma cidade, a dois de uma geração, e vos levarei a Sião. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Prestou atenção? Por isso que eu sou pastor, porque a palavra está escrito pastor. Entendeu, meus irmãos? O próprio Jeová chama pastor. Ela, e vos darei pastor. É Jeová falando, meus irmãos. É Jeová, eu sou pastor porque é Jeová que me escolheu. E eu não sou um pastor falso, eu não sou um pastor mentiroso, a minha revelação cumpre, a minha profecia cumpre. Né? A igreja existe, o ministério existe, a sede existe, a sede da igreja pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem que ficar na rua Armindo Pereira, número 340, existe. Tudo aqui existe. Então eu sou um pastor verdadeiro que amo a verdade. Tá vendo? E vos darei pastor. E toda aquela pessoa que falar que não existe pastor na palavra, que Jeová não chama pastores, saia fora desse povo aí. Esse povo, sai fora desse povo rebelde. Sai desse povo adúltero, igual fala aqui, ó, esse povo adúltero. Sai do meio desse povo adúltero que só ama prostituir, ama trocar. A mulher ama trocar homem toda hora, e o homem ama trocar a mulher toda hora. Caia fora desses adúlteros, desses falsos aqui, ó, que ama divorciar toda hora e não é fiel. A mulher não é fiel com o homem e o homem não é fiel com aquela mulher. Sai fora desses. Esses que ficam falando que Jeová não chamou pastor, chamou sim. Chamou, escrito aí. Aí Jeová falando lá: e vos darei pastores segundo o meu coração. Presta atenção. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos
apacenta com ciência e com inteligência, igual aqui. Eu apacento com ciência e inteligência. Eu sou mais do que ciência, eu sou mais do que inteligência. Aqui é mais avançado que essa palavra aí. Eu só estou ensinando a vocês o que a palavra está escrito que Jeová chamou pastores. Pastores que para pregar a verdade. Não aqueles que ficam casando toda hora, aqueles que ficam trocando mulher, ficam trocando igreja, ficam trocando Jeová, ficam trocando Jesus, ficam trocando Espírito Santo, fica na cachaçaiada, cervejaiada, né? Então, esses aí tem que sair fora. Fica em pinga, né? Cachaça, né? Em baile funk, funkeiro, forrazeiro, né? Esses aí não pertencem a Jeová. O que não devolve os dízimos ofertas, esses aí também não são pastores verdadeiros. Entendeu? Vamos lá. E sucederá que quando vós multiplicarde e frutificarde na terra naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do conselho do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, isto não se fará mais. Naquele tempo chamarão a Jerusalém trono do Senhor, e todas as nações se juntarão a ela. Ao nome do Senhor Jerusalém nunca mais andarão segundo o propósito de seu coração maligno. Prestou atenção aqui? Por que vocês não ganham vitória? Por causa disso aqui, ó. E nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração. Quanto mais vocês seguirem os seus corações malignos, tá vendo? Se não mudar por dentro, não adianta, meus irmãos. Tem que mudar por dentro. Não é por fora, não. Entendeu? Não adianta você colocar umas vestes por fora se não mudar por dentro. Né? Não adianta a mulher colocar aquele saião, ou calça, né? Ou short, né? E se não mudar por dentro. Se não mudar por dentro. Não adianta. Por isso que eu sempre falo, muda por dentro. Muda por dentro primeiro, para depois mudar por fora. Muda por dentro primeiro. Porque ainda o coração está o que? Maligno, igual nos dias de hoje. Quantas mulheres e quantos homens estão com seu coração maligno? Bastante, milhares. É o mundo todo, global. Estou falando daqueles que não obedecem à palavra, que não devolvem os dízimos à oferta, que não tem Jeová, que não tem Jesus Cristo, que não tem Espírito Santo e não quer aprender a ser salvo. Não quer aprender a ser salvo e não quer aprender a ter a vida eterna. Vamos lá. Naquele dia andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão junto da terra do norte para a terra que deu uma herança a vossos pais. Mas eu dizia, como te porei entre os filhos, te darei a terra de desejável, a excelente herança dos exércitos das nações. E eu disse, Pai me chamará e de mim te não desviará. Deverá como a mulher se apartar alevosamente do seu companheiro, assim alevosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Nos lugares altos se ouviu uma voz pranto e súplica dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Jeová. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Jeová. Certamente em vão se confia no outeiro e na multidão das montanhas. Deverá no Senhor nosso Jeová está a salvação de Israel. Tá vendo? Só Jeová que está a salvação, meu irmão. Ó. Só em Jeová. Jeová está a salvação. Porque a confusão devorou o trabalho de nossos pais, desde a nossa. Porque a confusão devorou o trabalho de nossos pais desde a nossa mocidade. As suas ovelhas, suas vacas, os seus filhos, as suas filhas. Jazemos na nossa vergonha e estamos cobertos da nossa confusão. Porque pecamos contra o Senhor nosso Jeová, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvido à voz do Senhor nosso Jeová. O que eu falei? Que nós temos dois órgãos ligados no cérebro, ligados na nossa cabeça. Por vocês não ouvir a palavra de Jeová, não ganha bênção, não ganha vitória, não ganha salvação, não ganha portas abertas. Por causa de quê? Vocês estão seguindo os mesmos, esse mesmo povo aqui, ó, e não demos ouvido à voz do Senhor nosso Jeová, tá vendo? Essa vai ser destruído. Vamos agradecer. Soberano Jeová, ó Jesus Cristo, ó Espírito Santo, agradecendo por este culto, nestes dois canais, Simão da Silva de Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Abençoa todos que estão também dizimando e ofertando e ajudando essa obra. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós aprendemos
Tudo isso aí, ó. Nós aprendeu Israel e Judá são exortados a arrepender-se com a promessa de redenção. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Aí, culto da tarde. É isso aí, ó. Culto da tarde, vocês estão vendo aqui, né? Olha, culto da tarde. Vou estar mostrando aqui, né? Vou estar mostrando aí, culto da tarde. Isso aí, ó. Vento. Ó, o ventinho. O som, o tempo. Isso aí. Isso aí, ó. Isso aí. Até o próximo vídeo, o próximo culto.